Gostem também. Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron, tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Sin negar a mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazar, de conversar. Tanta vida yo te di que por fuerza llevas ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueña, no soy nada, ya no tengo vanidad de mi vida. Doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos más, yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. No pretendo ser tu dueña, no soy nada, ya no tengo vanidad de mi vida, doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos más, yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. Ei, que delícia! E agora escolhi fazer uma da Amy Winehouse, que é uma das minhas cantoras favoritas, e diz assim, ó. You'll have no time to regret. Can't you stick with your same old safe bet? Me and my head high and my cheeks dry. Get on with all my guys. You went back to what you knew, so far removed from all that we went through. And after it, a trouble track, my odds are stacked, and I go back to black. We only said goodbye with words. I died 100 times. You go back to her, and I go back to black. We only said goodbye with words. I died 100 times. You go back to her, and I go back to. I go back to us. I love you more. It's not enough. You love blow. I love puff. Life is like a die, and I'm a tiny penny rolling down the walls inside. We only said goodbye with words. I died 100 times. You go back to her, and I go back to black.
to, I go back to black. Ai, que delícia, Jazz, esse final da tarde com você, com a sua voz. Obrigada. Essa é a Jazz Condado, pessoal, e ela tem feito a maior parte das aberturas das nossas rodas. Obrigada, Jazz. Prazer, fico por aqui. Muito obrigada. Obrigada. E, bom, quero agradecer a presença de todas vocês por estarem aqui hoje, nessa tarde chuvosa aqui em São Paulo, que não é chuvosa em alguns lugares, né, Jess, como aí em Natal. Quero agradecer, além de vocês, a Clau, que está aqui. A Mari teve um problema de saúde, ela está com suspeita de Covid, então ela não participará. Acho que a primeira questão aí, a Clau mesma falou, né, com ela, é a questão do autocuidado. Então, quando a gente deixa de se priorizar, não dá, né? Então, a gente conversou com ela e ela optou por não vir, tá bom? Bom, eu quero agradecer vocês e as 75 facilitadoras que fazem parte desse encontro super bonito, e também os nossos patrocinadores e apoiadores que viabilizaram a realização desse evento. Então, patrocínio da Melo Odontologia Integrada, com apoio do Anacan. Então, todas vocês que estão nessa roda vão receber um voucher com curso online de dança, para vocês aproveitarem, usufruírem, não importa em que lugar do Brasil ou de fora vocês estejam. A Sodexo, Espaço Oré, Draft, Capitalismo Consciente, Prosa Coach, Anga, Grupo Anga, Instituto Integral Brasil, Brilliance Academy, Trampos.com, XI, Instituto Evoluir, VRS e Colabsol. Super obrigada por vocês apoiarem a gente e por viabilizarem a realização desse encontro. Meu nome é Luciana Sato, para quem não me conhece, eu sou fundadora da Rede Esha, que tem como propósito fortalecer a essência de cada um de nós por meio do acolhimento em rede. A Esha é uma deusa grega, simbolizada por uma lareira redonda, que significa em grego essência, e ela convida a todos a ficarem ao redor dessa lareira, a conversarem e a se agruparem, a conviverem. Hoje a gente vai falar de um assunto muito importante que impacta a nossa qualidade de vida, mas que ainda é muito pouco falado, principalmente no meio corporativo, né? A ansiedade, a depressão e o burnout. Então, segundo o Center for Health Minds, uma das 5 maiores áreas de estresse é a incerteza da duração da situação atual do trabalho, mencionada por 49% dos entrevistados, e a manutenção do equilíbrio da família e do trabalho, apontado por 40% desses entrevistados. E segundo a OMS, a ansiedade e a depressão custam à economia mundial $1 trilhão ao ano em perdas de produtividade. E aqui no Brasil, 9 em cada 10 profissionais brasileiros estão ansiosos, segundo o Instituto Internacional de Estresse, tá? E já o burnout, como eu falei aqui em alguns posts e comentários para vocês, 32% dos colaboradores são afetados pelo burnout, sendo que 92% continuam indo trabalhar com medo de serem demitidos ou se afastarem do trabalho, tá bom? A Clau, vou apresentar aqui para vocês, ela vai contar um pouco sobre todas essas coisas que eu acabei de falar, mas muito em primeira pessoa, porque ela passou por isso. E falando um pouco da Clau, a Cláudia Vaciloto, ela é psicóloga, coach, facilitadora e treinadora em jogos de autoconhecimento, tem mais de 25 anos de carreira em RH, onde atua em empresas como Accenture, EDS, VR, Abilitrade Marketing, e ela é mentora organizacional para executivos e equipes de RH. Tenho muito orgulho porque eu faço muitas parcerias com a Clau, a gente tem feito trabalhos incríveis dentro das organizações. E ela é idealizadora do Na Sala também, que é uma organização em rede, do Game U, plataformas de jogos de autoconhecimento, e do projeto Toscana com Alma e Conexões Humanizadas, que nós criamos juntas. Então, boa noite, gente. Clau, é com você. Boa tarde, boa noite, já nem sei mais também. Olá, gente, obrigada. Que bom estar aqui, Dé, queridas. Muito bom. Eu já falei para a Lu, falei, poxa, a gente teve aí, né, a minha parceira de burnout ameaçando aí ter um Covid, está em casa, mas eu falei com a Mariana, né, pelo WhatsApp, a gente falou, bom, a gente vai falar de um tema que a gente demorou para se cuidar e sofreu, então agora acho que é melhor ela se colocar em primeiro lugar, né? A gente vai ter outras oportunidades de receber a Mariana aqui com vocês.
E aí eu falei para a Lu que eu ia, acho que, contar um pouquinho diferente essa minha história do burnout hoje, aproveitando aqui esse evento que está lindo da Rede Este, com muito honra, né, amiga, que a gente está junto nessa jornada, estou muito feliz de estar aqui com vocês. E aí, gente, por que eu falei que eu ia contar um pouquinho diferente? Porque toda vez que eu abro um evento, né, ou lá na sala, quando eu recebia mesmo os eventos da própria Rede Este, lá que a gente fazia presencial e tal, eu contava meio que rapidinho essa história, assim, de um outro lugar, de um lugar mais da coisa da profissional que eu fui, né, até então. Mas hoje eu queria trazer um histórico pessoal para vocês, porque eu acho que isso faz todo sentido para nós, mulheres, que nos colocamos nesse mundo de uma maneira tão cuidadora, assim, uma autocobrança tão grande, né, que a gente exerce na nossa vida. Então, eu vim de uma família muito humilde, muito pobre. A minha mãe, ela tem até a 4ª série primária, é uma pessoa que passou dificuldade no interior de São Paulo, em Mococa. Meu pai, que já não está mais aqui, baiano, veio da Bahia com a mãe baiana, com 3 irmãos, se camelou aqui em São Paulo, aos 14 anos de idade. E eu nasci desse casal, né, filha única. Até os 4 anos de idade, eu vivi com essas 2 figuras, né, pai e mãe. Meus pais se separaram, eu era muito nova, né, tinha esses 4 anos, e ele foi casar com uma outra pessoa e teve mais 3 filhos. E eu cresci ouvindo da minha mãe muito dessa mulher que eu tinha que me tornar, que não dependesse de ninguém. Eu não sei se aqui alguém se familiariza com isso, tá? Nós mulheres. Acho que não, acho que é só lá no Japão, né? Os amigos da minha amiga Japinha aqui. Mas, assim, tendo que não depender de ninguém, era o que eu ouvia, jamais dependa de ninguém, principalmente de homem. Minha mãe, né? E aí, gente, só para encurtar, hoje eu tenho 51 anos de idade, né? E eu ouvi isso a minha vida toda. Não preciso dizer para vocês que eu precisei trabalhar cedo, né? Eu comecei a trabalhar aos 14 anos de idade, por necessidade de me manter, de me ajudar a sustentar junto com a minha mãe. A gente ficou absolutamente sem nada, né? Meu pai, ele deixou a gente numa condição um pouco difícil. E se eu quisesse estudar, eu tinha que realmente trabalhar, como ela me disse, né? E aí eu comecei a trabalhar muito cedo, e por aí foi, até que meu sonho foi fazer psicologia, por várias razões, por todo o meu histórico de vida, porque eu queria entender essa complexa alma humana, a mente humana, né? Tive amigos maravilhosos e grandes mestres na minha adolescência, que eu acho que me deram essa orientação. Não tive dúvida da faculdade que eu queria, sei que essa é uma hora difícil, né? A gente às vezes presta mais de um curso, né? E eu não tinha dúvida, né? Eu queria ser psicóloga. E aí eu entrei, mas não tinha grana para pagar, então foi uma dureza, né? Bancar meus estudos até o fim. E para isso eu fui fazer estágio em recursos humanos, porque na época era o que remunerava. Então, aí começou minha carreira em RH, muito mais por uma necessidade financeira, né? Porque clínica em psicologia, na época de estágio, gente, não se ganha, né? Não se remunera. E aí eu comecei com essa cobrança. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque a nossa história de vida, ela vem carregada de muitas coisas. E na minha, em específico, essa coisa da cobrança pelo trabalho, ela era muito grande, por esse histórico que eu disse para vocês. E nada para mim estava bom, né? Porque eu tinha que sempre subir um sarrafo, assim, de me colocar no mundo, de entregar as coisas, né? E de ser boa o bastante a ponto de vencer no mundo competitivo e masculino e machista, a gente sabe disso, né? Então, quando eu falo que a rede ela tem essa possibilidade de a gente levar a voz a esses assuntos das mulheres, é porque a gente ainda está longe de resolver isso, dentro das organizações, inclusive, né? E aí, eu fui fazendo carreira na área de RH, quando eu tinha 28, 29 anos, eu tive o primeiro despertar da paixão pela minha profissão, e eu falei, eu acho que eu não quero ficar no mundo corporativo, eu vou sair e vou ser consultora. E eu fiz isso pela primeira vez, com 28 anos de idade, tive o meu primeiro casamento aos 29, e também uma cobrança como mulher de ser feliz num casamento, já que a minha mãe, o meu histórico era de não ter visto isso, né, com meu pai e com a minha mãe. Mas
não foi o que aconteceu, porque eu não estava feliz nesse casamento, que durou 1 ano só, mas eu tive coragem de sair rapidinho dali, né? Falar, não, eu tô nova ainda, deixa eu ir para a próxima, deixa eu ser feliz. E também me vi muito nova nesse empreender como consultora, porque eu não tinha hora bunda cadeira ainda, eu queria voltar, né? Eu falei, poxa, ainda não tive experiência em grandes empresas, né? No sentido de passar por grandes corporações, e aquela Cláudia que se cobrava, precisava de, tinha que, né? Aquela minha autocobrança, eu tinha que estar numa grande companhia, etc. E aí eu coloquei meu currículo no mercado de novo e consegui um trabalho, fui para a Accenture, uma multinacional americana de tecnologia, uma das maiores do mundo, consegui o que eu queria, né, de entrar numa organização como essa, mas aí já começaram os grandes desafios, né, desafios de assédio, desafios de dificuldade de você ter que... É pecado você sair no seu horário de trabalho em algumas corporações, né? Então, assim, a gente já começa a trabalhar num ritmo desenfreado. E eu falei, poxa vida, eu tô achando esquisito, acho que isso aqui não vai dar muito certo, não era isso que eu imaginava para a minha vida, mas eu queria dar certo, eu queria me cobrar de trabalhar, eu queria dar resultado, e mais do que isso, eu queria sobreviver financeiramente, eu queria ganhar dinheiro. Dali foram várias outras empresas por qual eu passei, até chegar na minha última experiência, que eu já vou resumir para vocês, que foi na Ability, uma agência onde eu cheguei a ser diretora de RH, né? Então, ali eu fui promovida a um cargo que eu também não tinha pleiteado ao longo da minha carreira. Não era minha ambição, eu quero chegar no mundo corporativo para chegar à diretoria ou à vice-presidência, enfim. Ela foi acontecendo. E ali, gente, eu pude ser feliz por muitos anos, né? Porque eu tive autonomia para implantar uma área de RH que não existia. A gente ainda tinha 2.000 pessoas, 2.000 funcionários na época que eu entrei. Chegou a ter 5.000 pessoas, então eu participei de uma grande empresa, né? De um grande crescimento. Pude montar as áreas de RH do jeito que eu acreditava, de um jeito humanizado. E eu tive o apoio da presidente para isso. Eu vivi numa diretoria que tinha mais mulheres do que homens, olha que coisa rara, hein? Pois eu tive essa experiência, nós éramos em 8 diretores, 5 eram mulheres e 3 homens, eu nunca tinha visto isso antes, né? E a gente realmente criou uma empresa muito amorosa, né? Muito com essa coisa do feminino muito forte. Mas, por outro lado, mulheres também muito duras, porque para a gente também sobreviver nesse ambiente, a gente também precisava exercer uma energia masculina muito grande, né? E essa empresa, depois que eu estava 5 anos nela, a dona resolveu vender por um grupo de 100.000 colaboradores. Nós fomos comprados. Ali, eu passei, então, né, a viver, talvez, o maior estresse da minha carreira, não só eu, mas como vários dos executivos que trabalhavam lá. Então, como, por exemplo, eu brincava que a minha sala não era a sala do RH, né? Era o SAMU, né? Chama o SAMU, que é a ambulância, né? Passou a ter uma época que as pessoas batiam na porta porque elas estavam passando mal por alguma razão. Ou porque elas estavam com alto grau de ansiedade, com taquicardia, ou porque elas estavam chorando por alguma questão de pressão do trabalho, ou porque elas estavam na dúvida, né, do que estava acontecendo, ou porque elas estavam sendo assediadas. E como eu era do RH, e eu me coloquei numa autocobrança de que eu tinha que dar conta, e lembra da menina que eu contei para vocês da minha história? Essa mesma Cláudia não podia ali esmorecer, imagina, né? Como assim? Vai fraquejar? Você tem que ser forte, você tem que dar conta. E ali eu não admitia que eu não estava bem. Eu falava, não, eu vou dar conta, porque estão me pedindo ajuda e eu não vou conseguir ajudar. Então, eram executivos com pânico, né, com crise de pânico. Por isso que eu brincava, ao invés de chamar o departamento médico, chama a Cláudia. Eu não, se chama o SAMU, né? Eu tinha que sair correndo porque alguém estava caindo em algum lugar. Só que, gente, no fundo, eu estava aos pedaços uma determinada época, né? E eu não quis admitir isso. Quando é que eu percebi? 3 meses depois de eu ter uma sequência, né, de meses sem dormir, de grave insônia,
eu estava absolutamente exaurida, eu não tinha mais energia física, eu parecia um zumbi, literalmente, né? Então, imagina uma pessoa que deita na cama, que não tem mais a menor condição de ficar em pé, mas não consegue dormir. E precisa levantar depois de manhã, e tem que levantar, porque eu me colocava nessa condição, vai minha filha, vai que você tem que dar conta. E eu ia para o trabalho igual um zumbi, né? Chegava lá, era essa pessoa que estava ali, tentando achar que conseguia, e fazendo as reuniões mais duras da minha vida, né? Os compradores não eram, foi uma situação bem sanguinolenta, nem cito o nome, porque não seria ético, mas eram reuniões de assédio moral muito grave, né? No sentido de você ouvir palavrão, eles falavam mal dos executivos que eram meus pares, né? Xingavam as pessoas na minha frente, e eu não tinha com quem compartilhar, né? Porque eu estava fazendo uma entrega de uma organização de 5.000 pessoas para uma de 100.000, e eu queria ajudar, contribuir para que aquelas pessoas tivessem emprego, né? Eu sabia que eu não ficaria, eu seria desligada, 3 anos com certeza seria desligada. E aí, gente, por que eu estou contando isso? Porque depois de 3 meses com insônia, eu pedi ajuda, né? Eu falei, tem alguma coisa errada, eu não estou conseguindo mais ficar em pé, eu estou muito cansada. E eu fui atrás de um psiquiatra, e ele, na tentativa de me ajudar, foi muito difícil, porque é difícil achar uma medicação e, primeiro, acertar um diagnóstico. Naquela época, não estava se falando muito de burnout, né? As pessoas falavam, ih, tadinha, coitada, é estresse, está cansada. Não, mas isso não é pouco, estresse não é pouco, estresse é grave, né? E aí ele me deu 3 remédios, eu tomava um para dormir, um para levantar e um para, durante o dia, ficar de pé. Então, era tipo, mais ou menos isso que estava acontecendo. Até que, graças a Deus, eu caí nas mãos de uma psiquiatra que eu acho que o mundo precisa de mais médicos como ela, absolutamente humana, integral, assim. E ela ali me pegou no fundo do poço e falou, confia em mim, a gente vai sair daqui juntas, né? Foram quase 3 horas de consulta, onde eu só chorava. Vocês imaginam um psiquiatra ficar 3 horas com alguém? Pois é. Então, e ela falou, Cláudia, tá tudo bem, né? Você vai conseguir sair daqui. A gente vai achar, né, um jeito de te fortalecer. Ô, Clau, eu queria aproveitar que você está contando a sua história, mas também que tem bastante gente aqui que eu sei que você passou isso em primeira pessoa, né? Mas a gente estava falando um pouquinho também de enfim, ter uma ideia quais os sintomas, né? Porque a Mari não está aqui, mas ela contou que ela não tinha ideia que ela estava passando pelo burnout, até que uma amiga falou para ela assim, você está com burnout. Porque, que nem aquela pesquisa que eu falei para vocês, né? 92% das pessoas continuam indo para a empresa mesmo com burnout. E não percebem. Né? Não percebem. Tem essa questão ainda agora com a pandemia toda, né? 49% das pessoas estão super preocupadas com a questão do trabalho, do emprego, 40% falando de como está difícil aí conciliar a vida profissional com a pessoal, né? Então, conta pra gente um pouquinho desses sintomas. Eu vi aqui um comentário da Jess, nossa super cantora que está aqui e cantou aqui no início da roda, e ela falou que ela trabalhou muito tempo na Unilever aqui, acho que deve ter uma super mudança de carreira em decorrência disso também. E era pecado sair cedo, né, Jess? Estou vendo aqui. É pecado, nossa, imagina. Era pecado muitas coisas. É legal essa pergunta, Lu. No meu caso, a insônia foi a fumaça explodindo, né? Porque imagina, o corpo ele se recupera no sono, né? O sono ele é reparador. Então eu estava já aos frangalhos porque eu não dormia durante muito tempo, mas eu não tinha visto outros sinais antes, porque eu não queria aceitar, né? Então, irritabilidade é um sinal, mas eu também passava por reuniões tão agressivas que eu achava que ficar irritada era bem normal, né? Eu tinha ansiedade extrema, né? Então, o sintoma de ansiedade, ele é um dos primeiros, porque você quer dar conta, porque você tem que ser boa, porque o sarrafo está lá em cima, porque você tem que entregar relatório, porque nunca está bom, então, não, imagina, 8 horas da noite, está cedo, dá para ficar mais, né? Eu consigo ficar até mais, às 10 eu paro. Né? Então, essa coisa de a gente colocar milhares de tarefas na frente. No caso da Mari, ela falou que ela começou a ter lapsos de memória,
né? Eu não tive, mas eu percebi um desgaste, assim, do tipo, se eu não tivesse tudo na agenda, até, tipo, milimetrado na minha agenda, eu realmente não lembraria das coisas, né? Então, quer dizer, você está tão estafado que você não começa a ter problema de memória, você não começa mais a lembrar das coisas, né? Das coisas que aconteceram nas reuniões e tal. Tem alguns que sentem apagões, então as pessoas às vezes estão ali, mas não estão, né? Por isso que a gente fica meio zumbi, né? Como se a gente estivesse numa reunião em estado catatônico, muitas vezes. Eu me sentia assim em algumas reuniões, né? As pessoas às vezes me cutucavam assim, Cláudia, porque eu não estava ali, né, gente? Eu já não sabia mais aonde eu estava, na verdade. É uma absoluta desconexão. Hoje, eu posso dizer para vocês que eu fui estudar, depois dessa psiquiatra que me amparou em 4 energias, né? Essa psiquiatra foi a única pessoa que chegou para mim e falou assim, você precisa cuidar de 4 coisas. Sim, você precisa de remédio. E eu, gente, tinha preconceito. Olha só, psicóloga, né? Mas absolutamente preconceituosa em relação às doenças mentais e psíquicas. Por quê? Por causa da minha autocobrança. Eu não queria, né? Eu queria dar conta daquilo. Então, uma coisa que é muito comum, né? O burnout, ele também te leva para um estado de depressão, de profunda tristeza. Então, quando eu falei para vocês que eu chegava em casa 10 da noite e deitava desmaiada no sofá e só levantava porque eu tinha um remedinho para me botar de pé de novo, e mesmo assim daquele jeito, né? Aos finais de semana, o que eu fazia? Eu não saía do sofá. Foram mais de 6 meses aonde eu sentava com o edredom, calor ou frio, eu colocava um edredom e ficava na frente da TV. Meses, assim, em absoluto estado de depressão, né? Eu era casada, meu segundo marido, não contei para vocês, tentei de novo. Casei com 34 anos, estava casada já há uns 8 anos, mais ou menos, nessa época do meu burnout. Eu fiquei casada há 13 anos. Outra coisa que acabou foi o meu casamento, né? E eu também não queria ver, não queria dar conta disso, porque estava tudo degenerando nas áreas, né? Quando você começa a se desgastar emocionalmente, a energia você perde em todas as suas relações. Amizade, vocês acham que eu tinha círculo social no edredom, aos finais de semana no sofá? Eu não saía de casa, não tinha como sair de casa. Eu não tinha energia para sair de casa, né? Mas aí, o que acontecia? Segunda-feira, vamos trabalhar. Era a única coisa que me fazia levantar, era ir trabalhar. Ou seja, que vida era aquela? Né? E é por isso que a gente tem visto zumbis dentro das empresas, porque as pessoas, é aquilo que a Lu falou, não tem coragem de dizer que estão nesse estado, né? Vão fazer de tudo para sair do sofá, do edredom, e vão segunda-feira entrar naquela empresa, seja do jeito que for, que estão com medo de ser mandado embora. Estão com medo de admitir, porque tudo para todo mundo é depressão, e não é tudo depressão, né? Outro dia eu estava fazendo uma palestra também, que a Lu estava. Gente, não é tudo depressão. A gente tem milhares de transtornos de ansiedade. Depressão é um dos sintomas, é um caso. No caso do burnout, pode ser também, né? Então, as pessoas têm muito medo de falar, então a gente precisa levar isso para o mundo corporativo. A gente precisa levar isso para as organizações de um modo geral, porque a gente está falando da vida integral das pessoas, né? Cláudio, vou fazer alguns comentários aqui que a Briane escreveu, né, de alguns sintomas, então, pressão alta, dores musculares, apagões e frequência cardíaca alta, tá? Então, ela colocou aqui, né? E a Jess, ela contou aqui um pouquinho que ela tem algumas experiências, então Jess, se quiser abrir o microfone e contar também aqui para a gente, né, dessa sua mudança aí, porque você falou que trabalhou muito tempo na Unilever e que no fim mudou. Nossa, me senti tão identificada, que bom saber que não era a única. Eu me senti muito mal, trabalhei 12 anos em empresa, sou formada em administração, trabalhei na Procter & Gamble, entrei como estagiária na Gillette, fui comprada para a Procter, e de aí passei para a Unilever, em um momento que estavam tomando muita gente justamente da Procter. E eu tinha uma chefa maravilhosa, reportava para o Brasil, trabalhava na Argentina, que também tinha independência, ela botava os objetivos, eu trabalhava do melhor jeito, mas à medida que fui passando de estagiária, júnior, senior, chefe, né? Chefe em compras,
foi uma situação de estresse tão grande que comecei a sentir, porque era uma concorrência tão grande entre meus pares que por aí entramos todos juntos, éramos todos novos, e a parte política é muito forte, uma concorrência que faz uno se sentir mal, desgastado. Eu não tinha problemas com meus objetivos de trabalho, mas sempre exigiam tanto mais que eu comecei, e aí me senti muito identificada, a não querer acordar para ir a trabalhar. Acordava já meio automaticamente, porque pensava que eu faço, eu sempre cantei, só que como tinha um salário fixo todo mês, essa segurança que dá o econômico, mas estava com problemas de saúde, muita gastrite, muita azia, irritabilidade extrema, tanto assim que eu, às vezes, em certas discussões, sou muito agressiva. Chegava ao nível de agressão, às vezes, as discussões entre as pessoas, que isso parece normal, exatamente como estavam descrevendo. E cheguei a recursos humanos e falei, eu não consigo trabalhar bem porque já não tenho mais vontade de trabalhar. O que fazemos? Não quero trabalhar mais, entendeu? E cheguei nesse ponto, sair de uma empresa num nível que me pagavam muito bem, mas eu percebi que era um robô, ia trabalhar, mas não estava feliz, e que o dinheiro que podia ganhar já não me fazia feliz. Tanto assim que eu saí, tinha umas poupanças, então estava tranquila, comecei a buscar trabalho dentro da administração e, por casualidade, coisas do universo que acredito que as coisas acontecem por algo, esse hobby que era música, me permitiu conseguir um trabalhinho, daí me chamaram de outro, e ok, não tenho essa segurança financeira, durante o Covid foi bem difícil, tinha uma microempresa, né? Mas fico feliz de saber que não sou a única mulher que sentiu isso. Foi uma pressão Que muito grande. linda. Então, obrigada por compartilhar. Eu queria compartilhar isso, que me sentia muito culpada, me senti muito tempo quando saí da empresa, me senti menos, me senti pouco profissional, me senti que não era apta para fazer esse trabalho. E saber que outras pessoas passaram por esse tipo de estresse, de Que estresse ou linda. de burnout. Eu não sabia que era burnout, agora que você descreveu os sintomas, eu não dormia nada. Saí da Sim. empresa e dormia uma semana seguida, 10, 12 horas, não parava de dormir. Era muita necessidade de descansar. Mudou a cara, mudou a pele, mudou tudo. Então, obrigada por compartilhar. Me sinto Eu que identificada agradeço. e bem de saber que Sorte muitas a pessoas nossa passam que a por gente tem isso. a Queria Jazz agora para compartilhar. cantar para a gente. É, sorte mesmo. Ai, Mas, obrigada. Jess, muito legal isso que você falou. Você sabe que hoje, graças a Deus, isso faz 5 anos que eu contei para vocês, né? Graças a Deus, eu levei muito tempo, viu, gente, depois que eu saí da empresa para me recuperar. Eu fiquei 1 ano num sabático, no ano de 2014, mais ou menos, e todo mundo acha romântico. O sabático, para mim, não foi, porque foi um ano de... Não foi nada romântico, não. Eu tentava ir para o parque meditar e o chicotinho, sabe? Exatamente como a Jess falou, eu falei, Fausto, o que você está fazendo aqui? Você é louca? Você não tinha que estar trabalhando? A autocobrança, né? Como assim? Tá aqui meditando no Vila Lobos 2 da tarde, entendeu? E aquela vozinha interna, sabe? E ali eu fui me resgatando, sabe? Essa psiquiatra também me ajudou quando eu falei para vocês das 4 energias. Hoje eu falo de 5, mas as 4, sem dúvida, atividade física. Como eu ignorei isso, gente? Não tem como não cuidar do templo. Ele é o que abriga a nossa alma. A gente está aqui porque é o corpo que faz a gente caminhar, né? E eu ignorei. Vocês acham que trabalhando até as 10 da noite eu tinha atividade física na minha vida? Nenhuma, né? Durante anos, nenhuma. Alimentação. Poxa, quem é que trabalha do jeito que trabalha em cima do computador está comendo bem, né? Então eu absolutamente ignorei o que eu me nutria, né, de ingredientes, de alimentos, literalmente, né? Medicação, sim, a gente precisa de ajuda, né? Antigamente, vou contar uma coisa para vocês que é muito comum. Na pré-história, na Idade Média, na pré-história, porque tudo é genético, né? Na Idade Média, gente, a gente morria, as pessoas morriam com depressão com 30 anos de idade, a gente não vivia muito tempo.
Hoje, a gente pode falar que tem diabetes que toma remédio para diabetes, mas a gente não pode falar que tem bipolaridade ou TDAH ou depressão, que é pecado falar disso. Percebe que não faz sentido? A medicina está aqui evoluindo para que a gente sobreviva. A gente só vai viver 120 anos porque existe um remedinho que vai controlar aquele colesterol que você herdou e que você não tem culpa de ter herdado. Inclusive as doenças psíquicas, a gente não tem culpa de herdar bipolaridades muitas vezes, depressão muitas vezes, né? Então isso também me fez mudar o meu discurso. Quando eu ouço isso dentro das organizações, a gente tem que dizer isso para as pessoas, tá tudo bem. É como você tem diabetes, não cuida, vamos cuidar do seu estado emocional, né? E aí vem essa questão do mental, então eu falei físico, né, mental, e o emocional, né, gente? O emocional é o quanto a gente é deficitário em entender as nossas emoções. A gente é analfabeto emocional. A gente não sabe o que é tristeza, a gente mistura tudo num balaio só. Eu não sei o que é afeto, eu não sei o que é alegria, né? Eu vou misturando. Eu nem sei como é que eu me sinto. A gente passa pelos dias sem saber como se sente. Quais são as emoções que você tem no seu corpo? O que ela vibra em gatilho emocional em você, porque teu corpo te avisa e a gente não ouve, né? E, claro, um outro pilar que essa psiquiatra me disse que, sem dúvida nenhuma, é para a nossa vida, é a espiritualidade. Não importa a sua religião, ou se você não tem uma, mas qual é o divino em que você acredita? O que está acima de você, naquilo que você pode se apegar? É o universo? O que é, né? Então, esses 4 pilares hoje têm embasado o nosso trabalho, até eu e a Lu, a gente tem feito coisas, né, nas organizações. E aí, gente, lá, 5 anos atrás, eu comecei a brincar com jogos de autoconhecimento, e o jogo que eu mais amei foi um jogo que falava de medo e amor. E aí todo mundo falou, putz, pirou a coitada da Cláudia, agora que ela se recuperou do burnout, ficou doida, né? Porque resolveu falar de espiritualidade, de amor, de medo, e ainda quer levar isso para as organizações. Coitada, né? Mas eu fico muito feliz de não ter desistido, gente, porque eu também quase desisti, né? Foi muito difícil essa transição. Eu não tenho mais o salário da diretora de RH. E também, como a Jazz, optei por falar, eu não quero, tá tudo bem. Mas eu fico muito feliz de ver empresas que se importam, porque também, gente, tem gente demonizando o mundo corporativo, e isso não tá legal. Sabe por quê? Porque são pessoas como a gente que estão lá dentro. Eu estava lá. Como é que eu vou demonizar o CNPJ alheio? Então, como é que a gente vira instrumento de transformação, né? Então, hoje eu acho que falar isso, me colocar, me vulnerabilizar, contar a minha história, eu acho que é de verdade levar isso para executivos que eu sei que também estão sentindo isso, que às vezes não tem coragem de falar, né? Eu dei uma palestra, acho que a Lu, né, soube, para um CEO agora online, nesse mundo pandemia louco. Foram 150 pessoas aqui, que nem a gente está, tinha 150. E eu comecei a mostrar os slides lá, falar de medo, né? E amor, e de espiritualidade e tal. Tinha um flow lá, de 1 hora que eu ia seguir. Gente, todo mundo começou a bombar no chat. Eu também estou assim. Eu não sei o quê. O CEO foi o primeiro a abrir o microfone, emocionado, e falar, eu não sabia que a minha empresa estava assim, em erupção, crescendo e ficando milionário, porque é uma empresa que está dando o maior lucro da história, só que com as pessoas destruídas. Ô, Cláudia, quero fazer uma colocação aqui. Tem várias coisas bombando aqui no chat. Uma delas, uma curiosidade que eu achei bem legal, que a Estel colocou, vou deixar também a Estel falar, mas ela colocou aqui que o burnout é a falta de fogo, uma enfermidade descrita por James Hillman como ausência de alma. A falta do espaço, né? A ausência entre a memória e a imaginação. A Estel escreveu aqui pra gente. A Carol colocou um monte de coisa, não consegui acompanhar. Então, se a Carol Toledo quiser falar aqui também um pouquinho, que ela colocou tanta coisa que eu não consigo acompanhar. O João tá aqui, o João que era da Box 1824 tá aqui também. Ele perguntou as outras características, mas você já falou. Gente, se eu perdi alguma coisa aqui, tá? Que o chat estava bombando. A Carol falou uma coisa legal, né? Sobre o tabu, né, Carol? De ser tabu. Eu acho que esse é essa grande questão, né? Que ainda dentro das empresas, falar de emoção é um tabu, né?
E nós, quando vamos falar de emoção, a gente não tem costume de falar de emoções negativas, né? Como são catalogadas como negativas. A gente só fala das positivas, como se as negativas fossem proibidas. Mas emoção, no fundo, é ação em movimento, né? Não existe emoção positiva ou negativa. A gente catalogou assim, né? Eu gosto muito de um autor que eu estudei com ele na Argentina, Norberto Levi, e ele fala muito da gente trazer para a consciência essa emoção, objetivar essa emoção, entender o que essa emoção vem e qual o significado que ela representa na nossa vida naquele momento. Então, acho que isso já é um grande passo para que a gente possa entender o que está acontecendo dentro da gente antes de que chegue no corpo, né? No físico, que é a última instância, né? Muito legal, Carol, que você está falando. E é isso mesmo, né? Às vezes a gente não tem mesmo essa inteligência emocional, a musculatura não está formada, né? Porque ninguém ensinou para a gente como é que lida com a emoção, né? E a gente, às vezes, é tão analfabeto nesse sentido, né? Eu falo analfabeto emocional, né? Nesse sentido, que às vezes a gente fala, nossa, tadinha, aquele adolescente. Gente, primeiro que a emoção, até os 22 anos, a gente ainda não conseguiu formar a consciência dela. Um adolescente não tem ainda a capacidade, né, de ter esse controle emocional que a gente, como adulto, teria. Mas a gente ainda, depois que passa dos 22 anos, ainda continua disfuncional. Além da gente não conseguir nem formar as emoções, a gente não consegue nomear, né? Muitas vezes. Mas o legal é isso, dá para aprender, aliás. É para isso que existem, né? Eu estou fazendo uma certificação agora internacional em inteligência espiritual. E também as espirituais, a gente aprende a ter compaixão, a gente não nasce com ela. Não nasce. E é legal quando a gente começa a dialogar e entender essas emoções, né? A gente consegue se autorregular, né? Então, eu entender o que está acontecendo como emoção, não deixar que isso chegue no meu corpo, porque tudo bem, a gente tem os 3 domínios do observador, né? Que é o corpo, a linguagem e a emoção. Mas a gente só dá resposta quando chega no corpo. Então, como é que a gente faz para que a gente consiga brecar isso antes, né? Então, assim, eu acho que é super importante primeiro a gente ter consciência, né, dessas nossas emoções e ter inteligência emocional, porque através da inteligência emocional a gente vai ter inteligência relacional, né? A gente só está inteiro em relação com o outro quando a gente sabe o que está acontecendo dentro da gente e o que está acontecendo na minha interação com o outro enquanto eu estou em interação com o outro, e que as empresas criem um espaço de confiança e de segurança para que as pessoas possam se colocar vulneráveis. Eu já tenho visto muitas empresas, graças a Deus, a gente já tem feito uns trabalhos bem bonitos de pessoas que estão abrindo essa oportunidade. Eu estou bem feliz. Eu acho que a pandemia, ela trouxe, ela só acelerou aquilo que já estava emergindo, né? Não tem nada de novo normal, está bem velho esse normal, vamos combinar. O que está acontecendo é que a gente não tem mais tempo, né, gente? De não pensar no presente, no aqui e agora, na vida que a gente vive. Eu deixava a minha vida para depois. Isso é uma característica do burnout. A gente deixa a vida para amanhã. Não existe amanhã. Não tenho a menor ideia se eu vou estar aqui amanhã. Né? Toda depressão a gente deixa para amanhã. Não, deixa para amanhã. Eu cuido disso amanhã. Deixar a vida para amanhã. É o buraco, é a doença do vazio. É o buraco que tem existencial, sabe? E você falou dessa regulação, eu e a Lu, a gente tem levado uma outra técnica que é do HeartMath, né, que é um instituto americano que faz a autorregulação da emoção. A gente aprende a fazer isso, né? E é possível a gente ensinar as pessoas a fazerem isso. Gente, são técnicas de meditação e tem que ensinar meditação sim, entendeu? E a gente está levando isso e você percebe vendo pessoas, antes de começar a reunião, praticando a meditação da coerência cardíaca para entrar em reunião coerente. Né? E é muito lindo de ver. E é isso, eu acho que por isso que foi a minha luta de lá para cá, eu não ter desistido, não desisto. Eu ainda sou chamada de uma louca por algumas pessoas, no sentido, quando eu lanço um tema meio
Tem vários tabus, né? Isso que a Carol falou, sexo é tabu, dinheiro é tabu, morte é tabu. Tem que falar de morte. A única coisa que a gente sabe é que a gente está morrendo, né? Então, todas essas questões que a gente deixa de tratar no ambiente organizacional, aonde existem humanos, seres humanos como nós, está fazendo todo mundo adoecer por causa dessa desconexão, né? Dessa fuga, de não lidar com o tema. Não, é lidando com o tema. É por isso que aqui nas rodas de conversa é tão rico, não é? Porque é falando sobre aquilo que emerge a cura, né? Ela não vem de enfiar embaixo de deixar a vida para amanhã, né? E criar esse espaço de conversa, né, Cláudia, dentro da organização, vai criando esse lugar para que as pessoas se sintam confortáveis para colocar, ofereçam a diversidade cognitiva que é necessária para que a relação possa emergir, né? Então, Sim, com certeza, com certeza. Ô, Cláudia, tem alguns comentários aqui que eu vou ler para você, da Marim, né? Ela falou assim que eu nunca fui do alto escalão, mas tive burnout e depressão também, pois muitos gestores simplesmente esmagam a gente. No meu último emprego, pedi para sair agora na pandemia, pois mesmo sabendo me defender e tentando cuidar de mim, o meu gestor não me respeitava e me ligava às 7 da manhã e às 11 da noite. E quando pedi para sair, ele ainda disse que não entendia o porquê. Que lindo. Gente, isso é legal, não tem a ver com cargo, viu? Não tem a ver com cargo, não tem mesmo. Não é diretor que tem burnout, não, né? Eu dei só meu exemplo, que foi nessa condição, eu estava nesse cargo, mas a gente tem visto agora casos graves de burnout em home office, tem sido aumentando o número de pesquisas. O home office está, principalmente as mulheres, elas estão acumulando, já acumulavam, agora imagina dentro de casa, com o filho passando, né? Cachorro latindo, máquina de lavar batendo na roupa e dando conta da reunião de estratégia. A vida não está fácil, né? Então, assim, se a gente não parar realmente para olhar, a gente vai ter um aumento... É a tal da pandemia silenciosa, né? Que está aí e que está todo mundo falando. Mas eu queria colocar a Ana quer falar também. Oi, Cláudia, tudo bem? Oi, Lu, obrigada. Primeira vez que eu participo, gostando bastante. Então, acho que também eu tive enfim, estou passando um momento bem difícil profissional, muito próximo do burnout, da depressão, fiquei bastante identificada com o seu depoimento, mas eu também queria colocar um ponto que não são só as empresas, né? Eu tenho uma filha de 18 anos, em época de vestibular, e ela passou um terceiro colegial bastante sofrido. Então, o jovem que está à beira do vestibular também tem tido quadros de ansiedade, de burnout, de depressão, porque a escola virou um ambiente tão competitivo que o importante é entrar na faculdade de primeira linha, né? E isso fica bastante claro em algumas escolas, e aquele que não consegue, não performa dentro daquele formato estabelecido, é desconsiderado, né? Então, ele nem entrou no mercado de trabalho e ele já está sentindo como é que é esse ambiente competitivo. E um competitivo pernicioso, né? Porque o jovem ainda não tem estrutura e está num ambiente estudantil que deve ser um ambiente colaborativo, de crescimento, não só do intelecto, mas também das competências psicoemocionais. Então, eu acho que a gente tem muitos campos e assim, o mundo desconsidera as pessoas e a emoção e passou a relevar as coisas, né? Então, o dinheiro, o sucesso, os bens materiais, e talvez essa pandemia tenha nos mostrado um pouco quanto isso não é o mais importante. Uhum. Muito legal, Ana, você está trazendo, sem dúvida nenhuma, tem aumentado muito os casos de suicídios na juventude e na adolescência, inclusive na infância, né? Tentativa de suicídio com crianças bem jovens, e essa pressão realmente sempre foi. E um agravante do jovem, como a gente falou que ele ainda não tem uma musculatura emocional, um agravante é essa comparação, que é uma destruição de sofrimento. A gente se comparar com o outro, com aquilo que está fora, né, gente? A nossa desconexão
com o todo, né, quando a gente se compara, ela é muito dolorosa, né? Eu conversei com uma menina que ela tinha tanta dor emocional que ela preferia se machucar fisicamente, se arranhar, se mutilar, porque doía menos. Vocês fazem ideia do que significa essa declaração? Eu prefiro me arranhar, ela estava escondendo as marcas, porque a dor emocional era insuportável. Então, assim, muita atenção mesmo às escolas, porque é outro ambiente, que também a gente tem, né, assim, muito cuidado aí com coordenadores, professores, eles também é uma das profissões mais estressantes, é a de professor, né? Então, muito legal. Ela fez um comentário exatamente disso, de ter esse suporte emocional para as crianças e jovens. A Lê comentou aqui, a Lê que cuida disso. Oi. A Kátia tem um depoimento, e depois eu vou passar a voz também aqui para a Briane, que pediu, tá? Então, a Kátia colocou assim, muito bonito seu depoimento, Clau. Obrigada por trazer voz para as organizações e despertar as pessoas para elas próprias. Como você disse, os sintomas estão todos presentes, identificá-los no início pode ser a chave para minimizar o sofrimento. No ano passado, tive um quadro de burnout menos severo que o seu, e por tê-lo identificado e aceitado no início, consegui me recuperar com tratamento antroposófico. Linda. A Kátia Périco. E a Briane também gostaria de falar. Briane. Olá, gente. Uma boa tarde para vocês. Muito feliz aqui, é a minha primeira vez também. Estou amando. Luciana, quero sempre. Me acha e me manda. Ó, tem várias, hein? Depois, eu vou mandar um link aqui, toda. Tá? Tem a semana Quero toda. mais. Tem com a Estel, tem com a Andréia, tem com a outra Andréia, tem com a Kátia, tem com a Gil. É muito bom. Uma amiga ontem me mandou o link e na hora eu já entrei. É algo que eu me identifico, né? Em 2010 eu tive... Deu uma travadinha. E travou mesmo. Travou a Briane. Peraí. Bom, acho que ela volta. Mas posso contar uma coisa antes da Briane chegar, descongelar aí, para vocês, engraçada, gente? A gente está precisando de trabalho, né? Que a gente precisa pagar os boletos, né? Precisa pagar as contas. Aí, estou aqui. Peraí, Briane, que eu vou contar um negocinho já só para você. Tá. Porque eu falei que a gente precisa pagar os boletos, aí sábado, eu tô aqui em casa, 8 horas da noite, chega um WhatsApp. Falei, amiga, né? Falando, tá com saudade, essas coisas. Não, era uma mulher falando que precisava fazer uma reunião comigo. Eu falei, porra, sábado, cara. 8 horas da noite, né? Tem alguma coisa estranha, beleza. Aí hoje eu falei para a Lu que eu tinha uma reunião, né, para uma proposta e tal, e aí eu não resisti, né? Porque eu falei, o que te fez mandar um WhatsApp para mim no sábado à noite? Você estava trabalhando? Eu não aguentei, gente. Porque não consigo mais, entendeu? Ver essas coisas e não falar nada. E tudo bem que eu tenho que pagar os boletos, não posso correr o risco dela achar que foi uma pergunta ofensiva, né? Mas olha só, ela tinha sido pressionada pelo chefe dela, que tinha que falar, que tinha que entrar em contato com uma palestra. Porra, no sábado, gente. Tem filho, né, para cuidar, tem amor para fazer, né? Briane, fala, meu amor, você tinha travado. eu acho que agora foi. Tá tudo bem? Agora vai. Então, foi em 2010, né, que eu fui acometida. Eu tive o diagnóstico em 2010. Eu era gestora de um colégio em São Paulo, né? Então, foram 23 anos de escola e esse esgotamento, ele veio assim, arrebatando tudo. Eu tive diabetes, eu tive asma, pressão alta, taquicardia, tive alguns desmaios, enfim. Foram toda uma trajetória ali horrível, né? Obviamente a depressão, síndrome do pânico, e tudo isso me fez eu me desconhecer e entender que eu nem me conhecia, né? Busquei, né? Assim como você, Cláudia, a gente vai para um psiquiatra e a gente ali pede socorro, mas eu fiz algo paralelo e eu fui atrás de entender o que era isso, de entender o comportamento humano, né? E de saber por que a gente chega a esse ponto, ao ponto de querer ajudar tudo e a todos e esquecer da gente, né? O que mais doía era pessoas da família falando, hey, ninguém aqui é rico, vamos trabalhar, precisamos pagar a conta, sabe? E sem ao menos entender
né? O que era ficar noites em claro, ou dias chorando, ou noite chorando a noite inteira, porque você nem precisa de motivo. Você só chora. Você tem. E em cima disso eu saí lendo, fui fazer outra pós-graduação e fui fazer algumas coisas. E eu comecei a tomar outras decisões, né? E uma das coisas aí, como a Cláudia é coach, também sou, e a gente acaba usando isso como a nossa história, aonde a gente, a nossa história leva para a ideia do outro, para a história do outro, e a gente começa a entender que não somos só nós, e temos muito aqui, né? E hoje eu trabalho com autoconhecimento. Então, o que eu levo? Eu levo a minha história e busco sempre estar carregando junto comigo a bagagem do emocionalmente saudável. Isso para dentro de escolas, para dentro de empresas, e é o que eu venho fazendo. Mudei de São Paulo me deixava doente, vim para Florianópolis e estou trabalhando aqui, né? Faço home office aqui e aqui deu tudo certo. Sendo que em São Paulo eu não teria talvez toda essa oportunidade que eu tive, mas essa oportunidade, tudo isso vem de nós. Eu tive que mudar todos os meus hábitos. Eu não faço nenhuma atividade se eu não fizer o mindfulness. Eu não começo o meu dia sem fazer algumas práticas que, na verdade, elas são fundamentais para o nosso dia a dia. E muitas vezes a gente deixa para lá. Atividade física, o mindfulness. Então, assim, é acordar mais cedo, é buscar uma alimentação equilibrada, né? Hoje eu deixo o celular, eu fecho o notebook, vou almoçar, e aqui tem uma coisa muito típica da região, que é assim, deu meio-dia, gente, eles largam a caneta, fecham os lugares, só restaurante fica aberto, e vão almoçar. Eles realmente param, e eu acho que eu precisava disso. Confesso que no começo era um sufoco, porque na hora do almoço eu saía para fazer coisas e estava tudo fechado. Então, hoje eu já tenho outro ritmo, não é mais o ritmo do paulista, né? Mas também não tem o ritmo do catarinense, porque é mais devagar. Então, mas assim, eu estou chegando, né? Eu estou chegando lá, mas hoje eu já me respeito. Eu tenho meu almoço, eu não mexo no celular, tem um certo horário que eu paro. Às vezes extrapola, porque a gente precisa trabalhar, como a Cláudia falou, a gente tem que pagar nossas contas aí, né? E a gente abre mão, porque às vezes a gente precisa abrir mão, principalmente do financeiro, para a gente conseguir qualidade de vida. Eu tentei o suicídio 3 vezes, nem prestei para isso. Tô aqui, né? Não prestei. Ainda bem que você não foi boa nisso, hein? Ainda bem que eu não fui boa nisso, né? E hoje eu levo e eu tento contribuir com as pessoas em cima disso. Hoje nós temos professores doentes. Na verdade, eu acho que o mundo adoeceu. Este último ano agora, o que nós passamos, o mundo adoeceu, né? Deixamos de socializar e essa falta de socialização incomoda, isso traz um grande problema, né? E o mundo adoeceu, professores estão adoecidos, eles perderam o palco, né? Eles estão ali do outro lado, falando, na frente, só câmeras fechadas. Eu tenho uma filha que está indo para o vestibular, né, Ana? Isso mesmo, câmeras fechadas, e o professor, ele nem sabe se ele está falando sozinho ou não, se ele está interagindo ou não, né? Teve uma sequência de professores que pediram conta, que saíram, que ficaram doentes, que pediram afastamento nesse período, né? E foi uma das coisas que eu coloquei para a escola da minha filha, que eu falei assim, vocês estão muito preocupados com o emocional das crianças, estão esquecendo dos profissionais que estão aí por detrás, né? E isso trouxe um grande estresse. O aluno também está jovem, não foi feito para ficar em casa, ali sozinho, confinado. Então, assim, chega uma hora que você não tem mais o que tirar, né? O celular, o computador, se eles estão estudando, se eles estão conversando, é o único meio ali. Então, tudo isso eu acho que vem gerando, e eu acredito, eu comentei isso ontem, inclusive com a minha sócia, eu falei, eu acho que não passa de 6 meses para a gente... E travou.
ter um boom de depressão, medicina também, né? Os médicos, na hora que essa pandemia, que agora já vem caindo, é na hora que vem todo esse estresse, né? Então, nós temos o chefe cobrando, a gente tem uma sequência de situações onde eu acredito que daqui uns 6 meses vai fazer boom, né? Já está na ansiedade. Nunca vi minha filha ter crise de ansiedade, gente, ela passou a ter. Né? Então, a gente sai ali num floral, uma coisa ou outra, para a gente tentar buscar, né? Então, realmente, está bem complicado mesmo essa situação. Obrigada, Briane. Obrigada pelo depoimento. A gente tem só 5 minutinhos, eu quero passar a palavra para a Estel, que tinha pedido já, e depois a gente faz o fechamento, tá, Clau? Obrigada. Oba! Bom, Estel, amor. primeiro eu queria dizer que eu amo a Cláudia, que eu amo a Lu por essa iniciativa, que é uma delícia escutá-la sempre. Eu a conheci e nós viramos amigas de infância, acho que num dos primeiros encontros. Eu adorei a sua fala, Cláudia, o seu depoimento, e gostei muito do que a Carol falou. Não sei se a Carol saiu, mas dessa coisa do corpo, né? Acho que a criação de espaço de bem-estar nas pessoas passa pelo dar-se conta de onde você está, dar-se conta do que você quer manter na vida, porque todas as coisas mudam em função das coisas que a gente quer manter. Então, às vezes, para tentar segurar um trabalho, a gente fica forçando a barra em todas as outras coisas da vida. Então, a gente acha que sem aquele trabalho a gente não vai ter dinheiro, a gente não vai conseguir viver. E a gente esquece que existem alguns espaços e que tem um professor que eu amo, que é o Sigmar Malvese, que fala que tudo transita entre o espaço da memória e da imaginação. Da memória que nos constitui como sujeitos e que traz para a gente a possibilidade de lembrar, inclusive, os códigos sociais, e da imaginação que nos projeta para o futuro e para o sonho, para a alma, para a possibilidade de crescer, para a possibilidade de nos desenvolvermos. E que quando a gente tem um burnout, a gente perde o fogo. E quando a gente deixa de queimar, a gente deixa de sonhar. A gente deixa de utilizar a imaginação como essa ferramenta maravilhosa que nos constitui como mulheres. Nós, como mulheres, somos brilhantes, nós somos cheias de energia, nós somos o que traz a luz ao mundo, é a energia do feminino que traz movimento e luz. Então, perder esse fogo e perder essa luz é uma doença que maltrata a alma da humanidade. Eu acho que a Cláudia escolheu um tema que nos toca profundamente. Eu queria muito agradecer esse seu depoimento e toda essa história que é triste e, ao mesmo tempo, pela dor, nos faz aprender, Cláudia. Sim, amor, obrigada, Estel. Saudade de você. Vem logo, viu? Cá. Mas é isso mesmo, acho que, nossa, você falou isso, é tão lindo, né? É como se eu recuperasse a minha vida, né? A minha alma mesmo, né? E aí todos os temas que eu fui trabalhar tem ego e alma. Tudo que eu faço tem ego e alma, né? O meu objeto de estudo é o ego e a alma, porque é nesse meio que a vida acontece, né? Do ego que te prende aqui, que você pode olhar para ele com amor e carinho, entender por que ele está aqui, tentando te proteger e às vezes criando mecanismos que te impedem de viver, mas se a gente está consciente dele, a gente vai e olha para cá, né? E olha para a alma e fala, opa, aqui é o meu desejo de conexão, é o meu desejo de liberdade, aqui é quem eu sou. Esse é o amor e esse é o medo, né? Cláudia, então, você falou uma coisa tão importante, né? Que a gente não tem culpa de herdar bipolaridades, a gente não tem culpa de herdar diabetes, e eu tomei nota disso, porque eu vi uma palestra da Elizabeth, aquela que escreveu Comer, Rezar e Amar, Gilbert. Elizabeth Gilbert, porque ela se casou com uma mulher que morreu de câncer.
Depois que ela se separou, ela se casou com essa pessoa, a pessoa morreu de câncer, mas ela foi drogada a vida toda. E a vida toda ela lidou com a questão das drogas e não conseguiu se livrar das drogas. E uma frase me impactou muito, porque ela diz, e um pouco antes dela morrer, ela disse, olha, me desculpe, eu não tinha culpa de ter herdado um corpo viciado. E aquilo me impactou muito, porque a gente sempre tem a sensação de que a gente herda um corpo puro e novo, e obviamente, quem conhece as constelações sistêmicas sabem que no sistema não só vêm as coisas boas, mas às vezes vêm, de fato, algumas mochilas herdadas de outras pessoas que não nos pertencem. Então, quando você fala assim, eu não tenho culpa de herdar bipolaridade, ressoa muito profundamente em mim, porque às vezes a gente herda coisas que a gente nem sabe que está herdando. E que só quando aparece a enfermidade é que a gente se dá conta e que a gente vai tentar tratar, né? Posso comentar uma coisa rapidinho, Luciana? Pode, a gente passou um pouquinho do horário, doutora, daqui a pouco a gente tem a sua roda, tá? Vou falar uma frase, desculpa pegar tanto tempo, eu queria só dizer a importância do burnout, do estresse, da ansiedade para a saúde mental e para a longevidade das mulheres. A gente vai falar um pouco isso em seguida, mas é super importante. Obrigada. Obrigada, doutora. Não, agora está na hora de falar do estresse bom, né? Que a gente precisa dele. Mais tempo, né? Não. Mas é isso, gente. E é isso, Estel, obrigada, viu? Obrigada pela sua contribuição, muito rica mesmo. Não existe obrigada, amei, Cláudia, obrigada. As pessoas aqui no chat colocaram, no WhatsApp também colocaram já para mim que amaram esse encontro. Obrigada por ter compartilhado a experiência. E, queridas, a Déia até colocou aqui, né? A gente tem muitas outras rodas, a próxima é sobre longevidade, o potencial da maturidade da mulher aqui, com a doutora Andréa Prats, que também já está aqui. Então, a gente tem uma roda 6h30 para fechar o dia de hoje. E depois, amanhã temos muitos outros, inclusive com a Déia Neri, que também está aqui. No último dia, a gente tem a Déia Fortes, a Estel, a Kátia, que também estão aqui. A gente tem amanhã a Cibele também, falando de empreendedorismo autoral com a Clarissa, enfim. Tem muitas coisas legais. Uma semana cheia de coisas bacanas. Obrigada, pessoal. Obrigada. Tchau, gente. Valeu. Obrigada. Beijo.